Então, pessoal, vamos resolver exercícios, certo? O primeiro, o módulo da força eletrostática entre dois íons iguais separados por uma distância de 5 vezes 10 elevado a menos 10 metros é 3,7 vezes 10 elevado a menos 9 newtons. Então, na letra A, ele pede qual é a carga de cada íon. Ou seja, pessoal, ele quer saber o meu Q, certo? Então, eu sei que minha força eletrostática é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, né? Vezes minhas cargas. Como as duas são iguais, então Q vezes Q dividido pela minha distância ao quadrado. Ou seja, pessoal, 1 sobre 4π epsilon zero é K, né? Minha constante eletrostática, vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Então, como ele quer saber esse meu Q, né, que é a minha carga, eu vou isolar Q. Ou seja, Q ao quadrado é igual a F, que é minha força eletrostática, vezes minha distância ao quadrado, dividido pela minha constante K, certo? Então, Q é igual a raiz, né, de F vezes D ao quadrado sobre K. Esse D ao quadrado, pessoal, eu posso colocar ele para fora cortando o quadrado, né? Ou seja, minha carga Q vai ser igual a D vezes a raiz, né, da minha força eletrostática sobre a minha constante. Então, agora é só a gente substituir os valores. Então, D é 5 vezes 10 elevado a menos 10 metros, certo? Que multiplica a raiz, né? Minha força eletrostática, ele também deu 3,7 vezes 10 elevado a menos 9 newton, dividido pela constante eletrostática, ou seja, 8,9 vezes 10 a nona, certo? Então, newton, né? Metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Então, pessoal, cortando aqui as unidades, ó, esse newton, né, vai cortar com esse newton. Esse metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado, quando a gente tirar a raiz, né, vai ficar... Então, minha carga aqui vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Fazendo a calculadora, pessoal. E a minha unidade vai ser... Eu vou ter metro vezes coulomb sobre metro. Ou seja, o metro vai cortar com o metro. E eu vou ter a minha resposta final. 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, certo? Então, essa aqui é a resposta da minha letra A. A minha carga de cada íon. Na letra B, ele quer saber quantos elétrons, certo, estão faltando. Ou seja, eu sei que Q, que é a minha carga, é igual a N vezes E, né, que é a minha carga elementar. Então, N vai ser igual a Q sobre E. Então, quem é a minha carga que a gente achou? 3,2 vezes 10 elevado a menos 19. Não é isso? Dividido, minha carga elementar, como a gente viu na última videoaula, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, certo? Então, quem vai ser o meu número de carga? 2. Então, está aqui a solução da minha letra B. Então, pessoal, segunda questão. Na figura, 3 partículas carregadas estão sobre um eixo X.
A partícula 1 e 2 são mantidas fixas. A partícula 3 está livre para se mover, mas a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero. Se L23 é igual a L12, ou seja, a distância daqui é igual, certo? Qual é o valor da razão? Q1 dividido por Q2. Então, pessoal, nessa questão, a gente tem duas fixas e uma móvel. A gente vai fazer a força eletrostática de 3 com relação a 1 e de 3 em relação a 2. Ou seja, como ele também diz que a força eletrostática exercida sobre elas pela partícula 1 e 2 é zero, então a gente pode igualar minha força 3,2 a minha força 3,1, certo? Então, quem é minha força de 3 com relação a 2? Então, vai ser K, né, minha constante, minha carga Q2 vezes minha carga Q3, dividido pela minha distância ao quadrado. Quem é minha distância? L. Então, L ao quadrado. E 3 com relação a 1, eu vou ter K vezes Q1, que multiplica Q3, dividido pela minha distância ao quadrado. Sendo que a minha distância, nesse caso, vai ser 2L. Então, 2L ao quadrado, não é isso? Pronto. Agora, esse meu Q3 vai se anular. Minha constante eletrostática também vai se anular, certo? Então, eu passo a ter Q2 sobre L ao quadrado igual a Q1 sobre 2L ao quadrado, 4L ao quadrado. Ou seja, pessoal, esse meu L ao quadrado também vai se anular. Então, a minha razão de Q1 sobre Q2, então Q1 sobre Q2 é igual a 1 sobre 4. Então, está aqui a solução, certo? Da minha segunda questão. Então, pessoal, mais uma questão. Duas partículas igualmente carregadas, mantidas a uma distância de 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros, são soltas a partir do repouso. Observa-se que a aceleração inicial da primeira partícula é de 7 metros por segundo ao quadrado e que a da segunda é de 9 metros por segundo ao quadrado. Se a massa da primeira partícula for de 6,3 vezes 10 elevado a menos 7 kg, quais serão, letra A, a massa da segunda partícula e letra B, o módulo da carga de cada partícula? Então, pessoal, montando aqui o sistema, certo? Eu tenho duas cargas, ou seja, uma carga 1 e uma carga 2, e elas têm cargas iguais. Se ela tem cargas iguais, ou seja, elas se repelem, não é isso? Como a gente viu na última videoaula. Então, tá aqui minha carga Q e minha carga Q, ou seja, minha F12, né, vai ser igual a menos F21, porque elas estão em sentidos opostos. Próximo passo, então, como a gente está trabalhando aqui com massa e aceleração, eu posso dizer, né, então, sabendo que isso aqui é um módulo, pessoal, certo? Então, eu vou ter que M1 vezes A1 é igual a M2 vezes A2. Então, ele quer saber a massa da segunda partícula, M2. Ou seja, M2 vai ser igual a M1 vezes A1 dividido por A2. Então, substituindo, pessoal, os valores, eu vou ter M2 é igual a 6,3 vezes 10 elevado a menos 7, que multiplica minha A1, que é 7,
dividido por A2, que é 9 metros por segundo. Então, quem é minha massa de 2? Fazendo na calculadora, pessoal, M2 vai ser igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 7, certo? Então, tá aqui a massa da minha segunda partícula. Na letra B, ele está pedindo o módulo da carga de cada partícula, certo? Então, o que a gente pode dizer? A gente pode escolher um dos lados. Então, nesse caso aqui, M1 vezes A1. E eu não vou chamar isso aqui de massa vezes aceleração. Eu vou chamar minha força eletrostática. Ou seja, quem é minha força eletrostática? De 2 com relação a 1. Então, eu vou ter minha constante eletrostática K, minhas cargas que são iguais, não é isso? Elas estão igualmente carregadas, ou seja, Q vezes Q, dividido pela minha distância ao quadrado. Então, já que ele quer saber minha carga, ou seja, eu vou ter Q ao quadrado, não é isso? É igual D ao quadrado vezes M1 vezes A1 dividido por K, certo? Então, Q vai ser igual, já tirando esse meu D ao quadrado para fora, né? Porque ele está elevado ao quadrado, então dentro de uma raiz vão se anular. Então, vai me sobrar dentro da raiz M1 vezes A1 dividido por K, certo? Então, substituindo os valores, pessoal, a gente vai ter que Q, né, é igual a minha distância. Quem é minha distância? 3,2 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Vezes a raiz de M1. Que é M1? M1 é 6,3 vezes 10 elevado a menos 7 vezes A1, que foi dado, né? 7 metros por segundo, dividido por K, que é a minha constante eletrostática, ou seja, 8,99 vezes 10 elevado a menos 19. Então, pessoal, fazendo os cálculos aí, certo? Na calculadora, a gente vai obter 7,26 vezes 10 elevado a menos 11 coulombs, certo? Então, tá aqui a solução dessa minha terceira questão. Então, pessoal, mais uma questão. Fixa-se uma carga Q em cada um de dois vértices opostos de um quadrado, ou seja, eu tenho um quadrado, certo, pessoal? Então, ele está me falando que eu tenho 4 cargas, certo? E eu tenho cargas opostas que têm Q como carga, certo? E elas estão nos vértices opostos. Em cada um dos outros dois vértices tem uma carga Qzinho, ou seja, certo? Então ele pergunta, se a força elétrica resultante sobre Q é nula, certo? Qual é a relação entre Q e Qzinho? Então, pessoal, eu tenho aqui um cubo, né? Então, eu tenho essa distância aqui, ó. Quem é a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é L raiz de 2, certo? Aqui eu tenho L, L, L e L. Tá ok?
Então, a gente vai fazer para Q um somatório, certo? Das minhas forças. Então, eu vou chamar aqui de Q1 e Q2, certo? Então, eu vou ter uma força de Q com relação a Q1, mais uma força de Q com relação a Q2, mais uma força de Q com relação a Q, certo? Então, ele quer saber essa relação entre Qzão e Qzinho, eu vou decompor, certo? Lembrando que aqui eu tenho um ângulo, né? Θ. Como é o quadrado e aqui é uma diagonal, esse ângulo vai ser 45 graus, certo? Porque é metade de 90 graus. Ou seja, eu vou decompor com relação a x. Então, pessoal, com relação a x, o que acontece com minha carga Q1? Ela não interfere. Então, eu tenho a minha carga Q2, então decompondo, né, com relação a x, certo? Então, FQx. Eu vou ter FQ, Qzinho 2, né? Por causa do eixo x. Q1 se anula, né? Que ela está no y. E eu vou ter mais F Qzão vezes o cosseno de θ. Certo? Ou seja, pessoal, como ele disse que a resultante é zero, certo? Ou seja, isso aqui é igual a zero e isso aqui é igual a zero. Então, né, eu passo a ter F Qzinho 2 é igual a menos F Qzão vezes cosseno de θ. Quem é F Q2? É minha constante eletrostática K vezes Q vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância? L ao quadrado igual menos F, minha força eletrostática, ou seja, K vezes Qzão dividido pela minha distância ao quadrado. Quem é a distância entre Qzão e Qzão? L raiz de 2, certo? Ou seja, pessoal, eu vou ter L raiz de 2 ao quadrado vezes o cosseno de θ, que é 45. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. Então, agora é só a gente desenvolver, né? Eu sei que essa minha constante eletrostática vai cortar, certo? Eu tenho esse Qzão, que eu posso simplificar com um dos Qzões, certo? Esse meu L vai ficar ao quadrado, ou seja, ele vai se anular com esse meu L ao quadrado. Essa raiz vai cortar com esse quadrado, certo? E só vai me restar Q2 é igual a menos Q, né? Sobre 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Tá ok até aí? Certo? A gente simplificou a constante eletrostática, simplificou um dos Qs. O L aqui ao quadrado a gente simplificou. A raiz cortou com o quadrado, só sobrou 2. Certo? Então, ou seja, eu vou ter que Q2 é igual a menos Q vezes raiz de 2 sobre 4. Então, pessoal, a gente vai ter que isolar esse meu Qzão, certo? Então, primeira coisa, esse sinal de menos só serve para dizer a direção. Ele não tem interesse para a gente no valor, certo? Porque é um módulo sempre. Então, ela só está aqui para dizer que a carga Q está oposta à carga Qzinho. Ou seja, isolando o Qzão, eu vou ter 4 vezes Q2 sobre a raiz de 2.
Então, a gente trabalha com a matemática aí. Q é igual a 4Q2 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, pessoal, Qzão é igual a 2Q2 vezes raiz de 2. Essa aqui é a solução da minha questão, certo? Lembrando que Q2 é igual a Q1, ou seja, Q, certo? Então, essa aqui é a relação entre Qzão e Qzinho. Duas cargas fixas, uma de mais 1,07 microcoulombs e uma de menos 3,28 microcoulombs, certo? Estão a 61,8 centímetros de distância entre si, onde se pode localizar uma terceira carga de modo que nenhuma força resultante haja sobre ela. Então, pessoal, eu tenho cargas de sinais opostos, ou seja, elas se atraem, certo? Então, eu tenho a carga positiva e uma carga negativa. Minha carga Q1, certo? E minha carga Q2. Então, ele precisa colocar uma terceira carga, certo? Ou seja, uma carga Q3, certo? E essa minha carga Q3 precisa ter uma determinada distância de Q1 e uma determinada distância de Q2 para que a força resultante seja nula. Ou seja, isso aqui é o quê? R da minha distância entre 3, 1, certo? E aqui R, distância entre 3 e 2. Então, a gente vai começar a trabalhar agora com a força eletrostática. Então, se elas estão se anulando, ou seja, elas estão se igualando. Então, eu tenho F 3, 1, não é isso? Igual a F 3, 2. Então, vamos lá. Quem é minha força eletrostática de 3 em 1? É K, né? Q3 vezes Q1 dividido por R 3, 1 ao quadrado, certo? E quem é minha F3, 2? K, que é minha constante eletrostática, vezes Q3 vezes Q2, né? Dividido por R 3, 2 ao quadrado. Então, essa minha carga Q3 se anula, né? Minha constante eletrostática também se anula. E vai me restar apenas Q1 sobre R 3, 1 ao quadrado, certo? Igual a Q2 sobre R 3, 2 ao quadrado. Mas, pessoal, para facilitar, a gente precisa achar essas duas distâncias, não é isso? Para a gente poder dar a resposta. Então, quem é R 3, 2? R 3, 2 é R 3, 1, né? Mais a distância entre 1 e 2, ou seja, R1, 2, concorda? É isso aqui mais isso aqui, que vai dar isso aqui. Ou seja, eu posso dizer que Q1 sobre R3, 1 ao quadrado é igual a Q2 sobre R3, 1 mais R1, 2 ao quadrado,
certo? Então, isolando o meu R31, eu vou ter R31 igual, né, a raiz de Q1 que multiplica R31 mais R12 ao quadrado, dividido por Q2. Sendo que, como, pessoal, isso aqui está ao quadrado, esse quadrado vai se anular com a raiz, né? Ou seja, esse meu R31 mais R12 pode vir para o lado de fora. E na minha raiz só sobra Q1 sobre Q2. Então, pessoal, a gente conseguiu resolver boa parte. Então, como a gente quer achar o valor de R31, eu vou distribuir essa raiz, fazer a multiplicação. Então, eu tenho R31 é igual a R31 vezes a raiz de Q1 sobre Q2, mais R12 vezes a raiz de Q1 sobre Q2, certo? Então, agora a gente pode fazer a substituição. Por quê? Ele deu a distância entre a minha carga Q1 e Q2 lá na questão. Ele disse que era 61,8, certo? Ou seja, eu vou ter R31, certo? Vai ser igual a R31 vezes a raiz de Q1 sobre Q2. Então, quem é Q1? Q1 é 1,07 vezes 10 elevado a menos 6 sobre 1,07 dividido por 3,28 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Mais R12. Quem é R12? R12 é 61,8 centímetros. Ou seja, para transformar para metro, é só multiplicar por 10 elevado a menos 2, certo? Então, isso aqui vezes essa mesma coisa aqui. Então, 1,07 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 3,28 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Esse 10 elevado a menos 6, pessoal, vai simplificar, não precisa a gente botar, certo? Então, eu passo a ter R31 igual a R 1,07 dividido por 3,28 e depois tirando a raiz, né? Fazendo na calculadora, pessoal, vai dar 0,57 vezes R31, que a gente quer saber. Mais, agora eu vou ter 61,8 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 0,57, que é a mesma coisa que tem aqui. Então, vai dar 0,3466, certo? Então, agora, pessoal, é só a gente fazer R31 menos 0,57 R31 igual a 0,3466, certo? Ou seja, R31 vai ser igual a 0,3466, subtraindo aqui, né? Ou seja, dividido por 0,43.
Fazendo aí na calculadora, 0,806 metros. Então, essa é a distância que 3 tem que ter de 1, certo? E agora falta R32. Mas, lembra lá, quem é R32 que a gente tinha visto? R32 é R31 mais R12, não é isso? Ou seja, R32 é igual a 0,806 mais 0,618, que é isso aqui, né? Ou seja, R32 é igual a 1,44 metros. Então, pessoal, eu achei as duas distâncias que minha carga Q3 deve ter de 1 e 2 para que a força eletrostática entre elas seja zero. Ou seja, minha R31 deu 0,806 metros e minha R32 deu 1,44 metros. Então, pessoal, está respondido aí mais uma questão, certo? Então, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.